Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Jessie. Essa bolsa linda, maravilhosa, um modelo super luxo. E eu tô apaixonada por esse resultado. Eu espero muito que vocês gostem. Trouxe essa aula com todo carinho, com toda a riqueza de detalhes, que vocês possam estar aprendendo a confeccionar ela e ter mais uma opção, né, para suas clientes, uma opção muito linda, por sinal, que eu tenho certeza que vai agradar o coração das suas clientes, tá bom? Então, essa aula está muito, muito, muito linda. Já chega deixando o like aí, se você gostou desse modelo maravilhoso. Então, nós vamos aprender a confeccionar ela, todo passo a passo, todos os detalhes. Fica aí comigo e vamos confeccionar a nossa bolsa Jessie. E os materiais que você vai precisar para confeccionar a bolsa Jessie, vou começar aqui pelo fio náutico. Esse é o fio náutico de 3 milímetros, ele é o da Bags Acessórios, tá? Um rolo vem com 500 gramas, né, o peso. E a gente precisa de um rolo para confeccionar a bolsa e um pouquinho do segundo para a gente poder confeccionar a flor, o aplique da flor, tá? Que é opcional, se você quiser fazer só a bolsa sem o aplique da flor, também dá para fazer. Então, se você for fazer com a flor, precisa de um pouquinho já do segundo rolo, tá bom? Então, só lembrando, você pode também mudar a espessura do fio caso você queira, porém, eu aconselho aproximar no máximo com o de 3 milímetros, tá? Pode ser o fio de poliéster também, se você quiser mudar, mas se aproxime mais a espessura deste fio aqui para que você não precise fazer tanta alteração, tá bom? Vou precisar também do fecho da vovó, esse é o fecho lira, tá? Fecho lira G, tem o P, tem o M e o G. Esse é o G, tá bom? Esse aqui, ele mede, deixa eu ver aqui com vocês, que eu não me recordo aqui agora, acho que é 25 centímetros, se não me engano. Ó, é isso, 25 centímetros de comprimento, tá? Aqui, ó, no caso da largura, né, dele. Esse é o que a gente vai estar utilizando na nossa bolsa Jessie. Vamos precisar também da tela de estruturar, é opcional, mas eu gosto de estruturar o fundo da bolsa para que ela fique um fundo bem firme, não fique cedendo com o peso dos itens dentro da bolsa. Então, eu vou estar utilizando essa tela. Lembrando que aqui é só um pedaço que eu já cortei de acordo com o tamanho do fundo, tá? Mas ela vem uma tela grande de 50 centímetros por 33 e você vai estar utilizando para várias bolsas, né? Porque eu vou usar para bolsa Jessie apenas esse pedaço aqui, ó, que eu cortei da tela maior. Também vamos usar as bailarinas, eu escolhi usar a menorzinha de 1,2 centímetros, e então vou estar colocando 6, mas você pode colocar apenas 4, dá de 1,5, tá bom? Estou usando na mesma tonalidade do fecho, que é o ouro velho. Também um par, né, 2 unidades de argola articulada, essa é de 2 centímetros, tá? Então, nós vamos precisar para estar confeccionando nela a alça de mão. Então, um par, a tesoura, a agulha, lembrando que a agulha de crochê é 4,5 milímetros para essa espessura de fio, mas você pode variar de acordo com a tensão do seu ponto. E uma coisinha que eu trouxe a mais aqui para explicar para vocês é que para costurar o fecho da vovó, eu encontrei esse fio aqui, gente, que é o fio de pesca, tá? A linha de pesca. Não é linha de costura invisível, é linha de pesca mesmo. E eu me adaptei muito bem. Antigamente eu já até falava nas aulas que eu não gostava porque eu utilizava um outro fio que era muito fininho, sabe? Que é esse aqui, ó. Eu nunca me adaptei com ele, mesmo usando duas perninhas, na hora de dar um nozinho, ele enganchava muito. Então, eu preferi deixar ele de mão. E aí, depois que eu encontrei esse aqui, ó, em loja de armarinho, tá? Pode ser loja de pesca também. Lembrando que esse é o 0,25, que é o que eu mais me adaptei. Não é muito grosso, mas também não é tão fininho igual o outro que eu não tava gostando. E eu tô usando só ele agora para costurar o fecho da vovó. E até se você quiser costurar o forro, pode estar costurando com ele também, tá bom? Então, é só deixar esse adendo aqui para vocês verem que é esse aqui, tira o print, procura, porque vocês vão gostar bastante, tá bom? É bem fácil de usar e combina com qualquer cor, né? Você tendo um ou dois rolinhos desse em casa, qualquer cor de bolsa que se for fazer vai dar super certo, tá bom? Então, vamos lá agora para confeccionar a nossa bolsa Jessie. Pega aí a agulha e vamos trabalhar. Então, você vai pegar aí o fio, lembrando que a gente está usando a agulha 4,5 milímetros, tá? Nós vamos fazer uma laçadinha inicial. E aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas, tá? Nós precisaremos de 11 correntinhas no total, mas significa que a gente vai estar fazendo 10 para a base, mais uma para a altura, por isso 11 no total, tá?
Então, vou fazer aqui, faz levemente folgada para ajudar na hora de voltar tecendo os pontos. Deixa eu contar, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Fiz certinho 11 pontos, 11 correntes. Agora, eu vou voltar na parte de trás da correntinha, nesse altinho aqui, é o local onde eu entro, tá? Pulo a primeira corrente, venho na anterior, ó, na parte de trás, dessa forma. Vou pegar o fio, fazer o primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Então, eu sigo fazendo um ponto para cada um dos pontos de base. Lembra que era 11? Como eu pulei uma, ficou 10 aqui para base. Então, vou fazer um total de 10 pontos baixos, tá? Um ponto para cada corrente. Lembra que eu sempre estou pegando a parte de trás da correntinha. Então, aqui, ó, estou finalizando. Pronto. Ó, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos, uma corrente para dar altura. Agora, você vira a peça e volta tecendo os 10 pontos baixos, tá? Sempre por essa corrente, porque ela só foi para dar altura mesmo. Então, vem no primeiro ponto da base, ó, pega o fio e faz o ponto, certo? Então, vai fazendo um ponto para cada um dos pontos até completar os 10. E assim a gente vai seguindo carreira a carreira, tá? Sempre com os mesmos 10 pontos. E ao final dessa carreira, já vou medir aqui para vocês terem uma média da largura que fica aqui, comprimento, né, dessas 10 correntinhas, tá? Que será a largura do fundo. Mas, por enquanto, eu falo o comprimento dessa peça, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, aproximadamente 9 centímetros, tá? 8,5 para 9 centímetros, esses 10 pontos. Dani, posso fazer com outro fio, com outra espessura? Pode, não tem problema, gente. Agora, o que é importante é vocês adaptarem pela medida, tá? Para que dê certo com a colocação do fecho da vovó, que lá na frente a gente vai adaptar melhor ainda também. Então, se você fizer, por exemplo, com um fio mais grosso e não fizer pela medida, fizer pela quantidade de pontos, vai dar muito grande. Então, você tem que seguir pela medida. Se fizer com fio mais grosso, vai precisar de bem menos correntinhas na base para chegar a esses 9 centímetros aqui, quando vier tecendo os pontos baixos. Se escolheu fazer com fio mais fino, provavelmente mais algumas correntinhas na base para poder chegar aos 10 centímetros. Então, adapta certinho pela medida, tá bom? Não importa a quantidade de pontos. O importante é a medida para que dê certo com a nossa bolsa, né? Com o resultado que a gente quer para nossa bolsa, tá bom? Sempre que você finalizar a carreira, você vem, faz uma corrente, vira a peça e volta tecendo pontos baixos, certo? Então, nós vamos seguir fazendo assim, tecendo os pontos baixos, né? Ó, um ponto para cada ponto, no nosso caso, sempre a gente vai ter 10 pontos na carreira, e iremos fazer um total de 28 carreirinhas, tá? Eu vou fazer as 28 carreirinhas e retorno com vocês. Bem, aqui eu fiz as 28 carreiras com os 10 pontos, tá? Vou medir para vocês o comprimento que ficou as 28 carreiras, para vocês já se basearem, em torno de 23 centímetros, tá? Aqui o que nós vamos fazer é a carreira ao redor de toda essa peça aqui, aos 4 lados, para dar um acabamento e a gente começar a subir as paredes da bolsa, tá? Então, eu faço uma corrente para dar altura, venho no primeiro ponto, ó, aqui, e vou fazer um ponto baixo, venho no próximo ponto, outro ponto baixo, e assim eu vou seguir fazendo. Vocês podem observar que eu posso fazer um ponto, ó, no baixo, outro no alto, no baixo, no alto, no baixo, no alto, tá vendo, ó? Alto, baixo, alto, baixo. Então, isso equivale a cada ponto, um ponto de cada carreira aqui. Então, se eu fiz 28 carreiras, eu vou ter 28 pontos até chegar nesse cantinho. Chegando aqui no cantinho, ó, a gente vai fazer mais um ponto no mesmo lugar, que é para o canto, exatamente. E agora eu vou fazer, ó, o primeiro, tá vendo a parte de cima aqui, ó? Um ponto em cada um dos 10 pontos, tá? Então, o primeiro já é aqui. E assim eu sigo fazendo um ponto em cada um dos 10 pontos, que foi aquela correntinha inicial, onde tem a perninha aqui, tá? Então, se a gente fez a correntinha inicial acochada, aqui vai dar trabalho na hora de entrar. Mas se você fez como o meu conselho, né? Levemente folgadinha, que vai ficar mais fácil. Então, vai ficando assim.
tá? Então, aqui a gente segue fazendo um ponto em cada um até chegar no cantinho. Lembra que toda vez que você chegar no cantinho, tem que fazer o ponto do canto para poder ir pro outro lado, né? Para não passar assim sem deixar aqui, ó, mais organizado. Então, ó, vou fazer aqui o último ponto. Agora, eu faço mais um ponto para o canto. Posso descer mais um pouquinho aqui. Eu mudei aqui o local, botei um pouco mais dentro para não ficar afogado. Se eu mostrar para vocês, se eu fizesse exatamente aqui, no mesmo lugar, ó, talvez ficaria um buraquinho grande, tá vendo? Então, eu entrei bem aqui mais, ó, só pra deixar esse ponto do canto mais fechadinho. E aí, eu sigo fazendo um ponto em cada um, ó, um no baixo, no alto, no baixo, no alto, no baixo, no alto, até chegar aqui. Chegando aqui, eu faço o ponto do canto, depois eu venho e faço os 10 aqui, até o final. Quando eu chegar aqui, aí eu retorno com vocês, tá? Bem, pessoal, terminei aqui cestinho, ficou assim. Aqui você vai pegar esse fio aqui, ó, passar por alguns pontinhos para chegar mais no meio, depois pegar o isqueiro, queimar e colar, tá bom? Para ficar mais legal, bem arrematado. E aqui, o que nós vamos estar fazendo agora é pegar a tela. Eu já até cortei aqui, ó, de um pedaço um pouco maior de outros trabalhos que vai sobrando, a gente vai reaproveitando, ó. Eu fui cortando conforme o tamanho do nosso fundo da bolsa aqui, tá? Que ficou, né, vou até medir aqui, ó, tamanho final, ó, 24 por 10 centímetros, tá bom? Então, essa é a medida que ficou aqui final desse fundo. Então, eu fui cortando, olhando pelo lado aqui de dentro, para ficar levemente menor, tá, ó, levemente menor nos 4 lados. Não pode ficar, por exemplo, assim, exatamente no tamanho, tem que estar levemente menor, porque a gente tem que costurar sem o local onde a gente vai costurar é aqui, ó, nessas perninhas aqui, tá vendo? Não pode pegar a parte de cima do ponto, porque é ele que a gente vai utilizar para fazer a próxima carreira, né? Então, tem que ficar levemente menor, principalmente por conta disso, tá bom? Tô achando que essa aqui talvez esteja um pouco maior, mas eu, na hora de costurar, eu vou ajustando aqui, ó, tá vendo? A peça para ficar no tamanho, tá vendo? Tá legal, não tá grande, tá no tamanho bacana. Então, aqui é só você costurar. Já mostrei muitas aulas aqui do canal, bem simples mesmo. Costura a linha, né, com linha de agulha de mão. Pode colocar 2 perninhas de fio na agulha para poder ficar mais reforçado e você costura ao redor. Eu sempre costuro um ponto sim, pulo os 2 não, aí no outro sim, e vou entrando e costurando. Olha, aqui já estou finalizando a costura. E aí vai ficando assim, bem firme, bem costuradinho, tá? Então, gente, aqui não tem segredo, né? Vocês já viram que com a estruturação fica bem melhor o fundo da bolsa, não fica aquele fundo lá embaixo, assim, molão, ó, fica bem firme. Dá pra colocar bastante peso aqui na bolsa sem alterar o formato, né? Então, aqui tá estruturado, agora a gente vai pegar as bailarinas e vai colocar, tá bom? No meu caso, eu vou colocar 6 bailarinas, gente, mas fica a critério de vocês colocarem mais ou menos. Eu decidi colocar dessa menor, de 1,2, para poder ter um pouquinho mais de bailarina, já que o fundo é um pouquinho comprido. Se você quiser colocar dessa maiorzinha, de 1,5, tá? 1,5 centímetros, também pode estar colocando. Nesse caso, você coloca bem menos, né? Talvez só 4 já fica o suficiente. Então, vocês estão vendo ó, que é bem simples, ela não é difícil de colocar. Do outro lado aqui é só você vir, ó, e apertar aqui, ó. Com o dedo mesmo eu consigo fazer. Aqui eu sempre meço para saber onde é o meio. Tá aproximadamente aqui os 12 centímetros, ó, que é metade. Venho aqui, coloco de um lado e depois do outro, tá? Bem simples assim. E aí, agora a gente vai seguir fazendo nosso crochê. Olha, aqui agora a gente vai fazer a emenda para passarmos para a primeira carreira da subida da bolsa. Então, você vai subir a laçadinha, vai vir aqui, ó, opa, que já desmanchou o último ponto, deixa eu fazer aqui o último, que é esse aqui. Pronto. Agora sim. 2, 4, 6, 8, 10, certo, tá certo. Então, agora você vai pular esse primeiro ponto aqui, na verdade, esse foi o primeiro ponto, aqui foi aquela correntinha que a gente pulou para dar, fez para dar altura, né? Então, nós vamos considerar ela como se fosse o ponto do canto, tá?
Então, eu vou vir atrás desse aqui, ó, que foi o primeiro. Vou com a agulha por trás. Então, pula a correntinha, vem com a agulha por trás de onde foi o primeiro ponto dessa lateral. Pego o fio, coloco na agulha e passo lá pra trás. Feito isso, aí o que nós vamos fazer, ó, dá uma diminuída aí para não ficar muito extenso, muito grande. Então, como essa correntinha aqui equivale ao ponto do cantinho que a gente não fez, né? A gente fez só até o último daqui. Então, eu não vou entrar aqui, eu vou entrar no último ponto, tá? Ó, bem aqui, ó. E pegando essas duas perninhas aqui do ponto. Coloco a agulha na laçadinha, pego o fio, passo por dentro e vou sair com o primeiro ponto da subida da carreira, bem aqui no último dos 10. E o próximo ponto vai ser exatamente onde a laçada passou. Então, eu vou pegar uma perninha da laçada aqui, tá vendo? E uma lá atrás. E vou fazer o pontinho aqui equivalente ao canto. Certo? Agora, o próximo ponto é o primeiro dessa lateral. Então, a gente vai sempre pegar uma perninha de trás aqui e uma mais atrás um pouquinho, ó. Que é essa aqui, deixa eu ver, essa aqui, ó. Certo? Para poder diferenciar o fundo da subida da bolsa, a gente vai estar fazendo dessa forma, pegando essas duas de trás, ó, e fazendo os pontos baixos. Um ponto para cada ponto da carreira. Ó, se você pegar só uma assim, pode ser que fique um buraquinho, tá? Ó. Então, eu gosto de estar pegando as duas perninhas assim, tá? Foi justamente essas duas perninhas que eu falei para vocês não costurar a tela pegando nelas para não atrapalhar essa carreira que nós estamos fazendo agora, tá? Ó. Então, para facilitar, vocês podem estar entrando cavando dessa forma aqui, ó, que facilita na hora de fazer o ponto. Tá vendo? Se você entrar, deixa eu entrar aqui novamente, ó, assim, facilita mais. Então, vem fazendo os pontos dessa forma, e aí vai deixando esse pontinho da frente, que vai diferenciar o fundo da subida da bolsa. Então, a gente vai seguir fazendo toda a nossa carreira, tá? Ao redor aqui dessa peça. Dessa forma aqui, toda de ponto baixo, pegando as duas perninhas de trás. Bom, finalizado aqui, ó, o último ponto, né? A gente fez aqui o primeiro desse lado, então esse aqui é o último. Você vai fazer a emenda, vamos passar para a segunda carreira, vamos tecer ela toda no ponto baixo. Então, você vai pular o primeiro ponto, vir atrás do segundo, aqui na parte de cima, ó, passando debaixo desses dois fios. Pega aqui a agulha, puxa. E agora, a gente vai fazer a emenda dessa forma. Do jeito que tá aqui, eu já entro pela frente, nesse mesmo ponto, ó, de onde a agulha passou, lá para trás. Entro pela frente, pego o fio, sobe e fica dessa forma. Aqui eu faço o primeiro ponto, tá? Um ponto baixo. Vou lá no próximo, faço outro ponto baixo. E assim eu sigo fazendo um ponto para cada ponto da carreira, até completarmos aqui toda a carreira de ponto baixo, um ponto em cada ponto. Lembrando que aqui eu estou pegando as duas perninhas do fio, tá? Ó, não é só a perninha de trás mais não. Pegando normal mesmo as duas perninhas do fio e fazendo os pontos baixos. Bom, aqui eu finalizo a segunda carreira, ó, e vim falar para vocês sobre a questão do nosso fecho, tá? Essa base aqui, eu fiz ela baseando nesse fecho aqui, por isso que eu falei para vocês seguirem pelas medidas, tá? Então, se vocês forem, uma forma que eu faço, tá, gente? Uma dica super valiosa para vocês adaptarem o seu fecho da vovó com o fundo, vocês têm que ver a circunferência se um e o outro estão batendo, tá? Se estão dando iguais ou aproximados. Então, aqui, ó, vocês podem ver que aqui não dá para ter uma certeza, porque o fecho não é o formato do fundo. Então, para me ter uma convicção melhor, o que eu faço é medir a circunferência do meu fecho aberto. Então, eu meço assim, ó, eu vou colocando aqui, vou tirar aqui debaixo da bolsa. Vou colocando aqui, ó, e vou medindo, tá? Meço direitinho, porque daí eu vou ter uma média de que tanto é a circunferência que eu preciso do fundo da bolsa para dar certo com o fecho da vovó. É uma dica que eu sempre uso e vamos dizer que 99% das vezes dá certo, tá? Uma vez ou outra, às vezes fica assim um pouco a mais, um pouquinho a menos, mas é basicamente esse aqui o processo. Então, ó, deu 64 centímetros, tá? E aí, se eu for medir aqui, ó, isso, claro, já tô aqui nesse caminho já, né, percorrido aqui, bem grande, andado, mas vocês vão ter uma média quando vocês fizerem um fundo da bolsa. Então, pelo fundo, vocês vão já ter uma média. Você pode medir aqui, ó,
Vou medir assim, ver se vai dar certo. Tentar, né, gente, que aqui tá lisinho só. Puxar aqui. Deu 64, né? Então, nós temos que ter aproximadamente 64 aqui também. Ó, deu 68, certo? Ó, 68. Eu comecei aqui. Então, tinha que dar mais ou menos 64. Só que eu queria que ficasse realmente um pouquinho maior, tá? Para que a bolsa coubesse mais coisas. Então, o que que vai acontecer? Ele vai subir um pouquinho maior do que a circunferência do nosso fecho, né? Agora, que tá aqui. Sim, vai subir um pouco maior, mas lá em cima, quando eu finalizar, eu vou adaptar para dar certinho o fecho. Eu vou meio que diminuir a circunferência da parte de cima da bolsa. Depois eu explico melhor para vocês mais na frente, tá bom? Só para vocês já terem uma noção. Então, a partir daqui em diante, a gente começa o desenho do ponto fantasia. Como funciona? Você vai repetir a mesma emenda que a gente fez aqui da primeira para a segunda. Ó, sempre pula o primeiro ponto, entra por trás do segundo, pega a laçadinha, passa com a agulha lá para trás, ajusta aqui para não ficar muito grande, certo? Ó, muito extenso aqui, essa distância também, tem que ter cuidado para não ficar muito longe. Aí você vem aqui pela frente nesse mesmo ponto e faz aqui um ponto baixo, tá? O que eu vou chamar de ponto baixo normal. O próximo ponto eu vou chamar de ponto baixo alongado, porque o desenho desse ponto nosso aqui é o ponto sexta, tá? Esse ponto fantasia chama-se ponto sexta, mas para ficar mais fácil eu vou falar um ponto baixo normal, o outro alongado. O alongado é debaixo do primeiro ponto. Então, ao invés de eu entrar aqui, que seria o lugar do ponto baixo normal, venho embaixo do ponto, ó, dessa carreira que estamos aqui, tá? Carreira anterior. Então, alonga e faz o ponto baixo. Próximo ponto é um ponto baixo normal, o próximo é alongado. Vou debaixo do ponto, pego o fio, sobe, alonga e faz o ponto baixo. Próximo é ponto baixo normal e o próximo alongado. Então, a gente vai sempre intercalando, perdão, a carreira toda, tá? Um ponto baixo é normal, o outro é alongado. Bom, e aqui finalizando a carreira, ó, entre um ponto baixo normal e outro, tem o último, que é ponto alongado, tá? Então, entra aqui, alongo e faço ponto. Aqui a gente repete a mesma emenda, sempre vai ser as mesmas formas de emenda, tá? Pulo o primeiro ponto, entro por trás aqui do segundo, pego a laçadinha, passo aqui para trás, ajusto para não ficar muito grande. E aqui pela frente eu venho, ó, no mesmo ponto, tá? Ó, venho pela frente, já começo com ponto baixo normal. E é exatamente esse local aqui tem que ser um ponto baixo normal, tá? Porque o que era alongado na carreira anterior, agora é normal. O que era normal, agora vai ser alongado, ó. E aí eu vou intercalando, tá? Então, ó, é dessa forma mesmo. Então, primeiro, o próximo ponto aqui era alongado, vai ser ponto normal. O próximo que era normal vai ser debaixo do ponto para ser alongado, certo? Então, assim, a gente vai seguir fazendo toda a carreira. Então, a gente vai crescer aqui bastante, ó, carreiras, várias carreiras, sempre a mesma forma de emenda. E lembrando que aqui só precisa ter pontos que sejam números pares, né? Então, de dois em dois, porque aí você usa, ó, um ponto alongado normal, já repete, alongado normal, dois em dois, tá? De dois em dois. E aí, vou seguir fazendo, como eu ia falando para vocês, né? Várias carreiras, vou subindo, tá? E sempre a mesma emenda, até eu chegar aproximadamente 19 centímetros. Quando eu chegar aqui com os 19 centímetros, eu retorno com vocês, tá? Aqui eu vim crescendo bastante, fiz as minhas 23 carreiras, o que equivale para mim, que é a altura que eu quero, de aproximadamente 19 centímetros, tá? Então, basicamente, 19 centímetros a gente tem aqui, contando com aquela primeira carreira só de ponto baixo. Então, a partir daqui do fundo eu meço, mas comecei a contar aqui, ó, a partir do desenho do ponto fantasia, tá? Desse alongado. Então, ó, começa mais pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22, 23 carreiras, tá bom? Então, fiz até aqui, pra mim tá ótimo. Se quiser mais alto, aí você vai definir, pode fazer tranquilamente. A partir daqui agora em diante, o que nós vamos fazer é carreiras de ponto baixíssimos, pegando apenas a perninha de trás, ó. Você já vem diretão, nesse caso não precisa fazer emenda.
Vem direto e faz ponto baixíssimo, tá? Qual a necessidade de fazermos aqui essas carreiras de ponto baixíssimos? Para, na verdade, a gente conseguir adequar melhor ao nosso fecho da vovó, tá? Então, ó, se você abrir aqui, eu vou até amassar assim, como eu tava mostrando, observando antes de trazer aqui para vocês, para mim ter uma base, tá? De que tanto aqui esse fecho vai estar mais aproximado, ou que tanto, fecho não, perdão, essa bolsa, ou que tanto eu preciso diminuir, tá? Então, ó, eu vou ajeitando aqui e vou verificando. Então, dá pra perceber que tá levemente maior, tá vendo? Ó? Tá ruim de organizar. Vou organizar aqui também. Pronto, ó. Na verdade, nem é tão levemente, né, gente? É um tanto legal, tá maior, tá vendo? Bastante. Só que eu vou conseguir diminuir com algumas carreiras de ponto baixíssimo. Isso vai fazer com que diminua a parte de cima e ajuste melhor o nosso fecho. Daí, pessoal, com relação àquele outro fecho que eu falei bem no início da aula, que também dá para adaptar com ele, que é o fecho Merce, esse aqui, ó. Tem ele no ouro velho, né, que já vai combinar também com as bailarinas ouro velho, ou você pode fazer tudo dourado, já que esse aqui tem a opção de dourado, tá bom? O anterior, o fecho lira, não tem. Então, a gente pode adaptar com esse também. Então, vou mostrar aqui para vocês que com esse fica também levemente maior. Só que não tanto quanto com o outro, ó. A adaptação desse aqui vai ser até melhor do que com o primeiro, né? Que é o que eu vou estar fazendo mesmo, que é o fecho com a pérola, tá bom? Então, vou organizar aqui e vocês vão ver. Pode fazer assim. Deixa eu fechar aqui. Veja aqui mais ou menos o tamanho, ó. A largura aqui e aqui. Eu faço assim, que facilita pra mim. Bom, então dá pra adaptar com esse também. Porém, ainda precisa, assim, fazer algumas carreiras de ponto baixíssimo, ó. Ainda tá um pouco maior também, tá vendo, ó? Se a gente for organizar, a gente vê que tem um pouquinho para um lado. E um pouco desse outro aqui que tá maior. Certo, ó. Não tá bem encaixado. Então, nós vamos fazer essa carreira de ponto baixíssimo que vai ajudar a diminuir. Se no seu caso você não quiser colocar fecho da vovó, também fica uma bolsa bem bonita. Quando você fizer as carreiras de ponto baixíssimo, pode colocar um fecho de acabamento só por cima. Dá pra inventar outra forma também, tá bom? Colocar umas alças, alças de mão. Vou mostrar também uma outra opção aqui pra vocês, tá? Outra ideia. Ó, ainda tá bem cedo pra mim mostrar, mas assim, eu vou mostrar logo, porque daí pode ser que eu esqueça mais na frente. Então, quando a gente fizer as carreiras de ponto baixíssimo, que estiver finalizando a bolsa, a gente pode fazer com que a bolsa fique assim. Usa esses pinos aqui, ó, que eles são rosqueados assim, e aí você vai poder diminuir, tá? Então, você vai entrar aqui. É uma ideia a mais que eu tô trazendo pra vocês, tá? Quem quiser. Não, Dani, não gosto, não quero, né? Quero mudar, quero dar uma opção a mais sem ser com o fecho da vovó para o meu cliente. Ou não quero usar o fecho da vovó. Então, tem muitos casos, né? Então, você pode, ó, diminuir aqui, faz a mesma coisa do outro lado. E vem colocando uma alça. Pode ser alça de mão, como essa aqui. Ó, o tanto que vai ficar linda com alça de mão também, tá? Pode ser alça de mão, pode ser também, essa aqui no caso, ela é o pá, né? Pode ser também de couro, tá? Sintético, qualquer alça que vocês quiserem também, eu acho que vai ficar muito linda aqui. Olha, de metal, por exemplo, ó, tanto que vai ficar linda, tá? Todos esses acessórios que eu tô mostrando pra vocês são da Bags. Da Bags Acessórios, eu sempre deixo o contato pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Então, são várias opções, ó, que você pode finalizar, fazer o acabamento, né, dessa bolsa, sem ser com o fecho da vó, tá bom? Então, vai ficar também muito linda. Gente, olha que linda, maravilhosa, né? Então, dá pra você variar ao máximo que você quiser, usar a criatividade. Aqui eu dei a opção desses pinos, que é uma novidade lá na Bags, que ajuda a deixar a bolsa fechadinha assim, né, bem bonitinha. Tá vendo assim? Mas também, se não quiser, pode colocar só a argola articulada maiorzinha, de 4, 3,5. Também dá super certo, tá bom? E aqui depois eu só coloco, costura um botão, coloca a sua etiqueta. Aqui, coloca a alça. Pronto, gente. Muito linda. Muitas opções para vocês, tá bom? Eu vou seguir aqui o padrão, né, da aula que eu tô já produzindo, mas quis trazer essas adaptações com outras opções para vocês, porque tem muitas alunas que me pedem, Dani, me dá uma outra forma de usar essa bolsa, de fazer assim, que eu possa estar utilizando um outro tipo de alça, então já deixo essa dica maravilhosa aqui para vocês, tá bom?
Bom, e para continuar, então aqui eu vou continuar fazendo minhas carreiras de pontos baixíssimos. Se no caso a sua tiver, assim como a minha, né, com um pouco distante da medida do seu fecho, você quer diminuir um pouquinho mais, então nessa primeira carreira eu aconselho você fazer pelo menos uns 4 diminuições, tá? Então escolhe, por exemplo, fazer aqui, ó, na lateral, na outra, na frente e atrás. Como é que é a diminuição? Então, vou tentar chegar bem no meio aqui primeiro, para ficar mais centralizado. Ó, vinham fazendo os pontos baixíssimos, aí aqui eu quero fazer diminuição, então eu pulo um, venho no outro. Faço de conta que não existe, tá vendo, ó? Só pulo mesmo, ao invés de entrar nele, venho no próximo. E aqui eu tenho cuidado para não deixar essa laçada muito grande, senão nem vai parecer diminuição. E sigo fazendo os pontos baixíssimos, até chegar no outro local de diminuição aqui. Quando eu chegar aqui, eu faço outra diminuição, chegando aqui outra, e aqui outra. E aí, vou seguir fazendo a carreira completa, só de ponto baixíssimo, sempre pegando apenas a perninha de trás. Bom, aí aqui, ó, eu fiz terminei nessa primeira carreira aqui com diminuição, lembrando que eu fiz apenas 4, não aconselho fazer muita diminuição, porque daí pode ter uma diferença, pode ficar muito assim, repuxado, como é que eu falo, assim, fechado, né, e é bom ir de forma natural, tá, sem muito exagero. Então, eu fiz essa primeira carreira com essas 4 diminuições. Eu acho que pra mim vai estar ok, agora eu vou só fazer mais 2 carreiras, só ponto sobre ponto, tá? Então já vai ter diminuído bastante. Agora, se você achar que ainda tá um pouco grande, você ainda na segunda carreira agora, você ainda pode diminuir mais 1 ou 2 pontos, tá bom? É, mas para mim, só na primeira já foi o suficiente, as outras duas eu vou só seguir ponto sobre ponto. E aqui, ao finalizar a carreira, ó, tá vendo aqui foi o início, onde eu comecei a fazer o ponto baixíssimo. Inclusive, se você quiser marcar aqui, pode marcar. Eu já não me perco mais, né? Eu já sei mais ou menos onde é. Mas se quiser marcar, pode marcar para você não se perder, tá bom? E aí é só seguir fazendo. Eu já vou começar o primeiro ponto da próxima carreira, ó, entrando direto, pegando somente a perninha de trás e fazendo ponto baixíssimo. Então aqui você vai ter cuidado só de não fazer essa laçada grande, tá? Tem que ter ela bem, não vou dizer justa demais, mas bem firme, sem subir bastante, sem deixar ela muito grande para não ter o efeito contrário, né? Ao invés de diminuir e aumentar, tá bom? Então, vou seguir fazendo a carreira todinha. Aí, quando eu chegar aqui novamente, ó, tá vendo que aqui só tem 2 e aqui tem 3 já. Então, aqui é a primeira da carreira. Então, quando eu chegar aqui, eu sigo novamente a terceira carreira, só no ponto baixíssimo, tá? Sempre pegando a perninha de trás. E quando eu chegar aqui e finalizar a terceira, eu retorno com vocês.